Muito bem, nós vamos dar início aqui então à nossa aulinha virtual para fazer uma tabela do Excel, Microsoft Excel, uma tabela de controle de notas para os nossos alunos. A tabela pronta ela vai ficar com o aspecto dessa daqui, né? Então aqui nós temos as disciplinas, aqui nós temos então o controle do primeiro bimestre, uma coluna para nota, outra coluna para falta de cada matéria, segundo bimestre, terceiro, quarto, a média final de cada disciplina, o total de faltas e o resultado final que seria promovido ou retido. Então nós vamos fazer agora o passo a passo para que vocês acompanhem e recordem da nossa aula lá na sala de informática para poderem construir aí na casa de vocês a tabelinha de vocês, ok? Então vamos lá. Aqui na primeira linha, nós vamos dar um título à tabela, que naquela tabela que nós fizemos na sala de informática nós não colocamos. Então vamos escrever aqui, tabela de controle de notas bimestrais. Então, eu escrevi na coluna A, da linha 1, ela ultrapassou, então o que eu posso fazer? Eu vou ampliar e vou centralizar. Então, eu vou colocar aqui, primeiro vou mesclar e centralizar, para ficar aqui no meio. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra, né? Vai ficar mais legalzinho. E vou dar aqui um estilo próprio a essa. Vamos deixar assim, acho que está legal. Aqui na linha 2, nós vamos escrever então as disciplinas. Disciplinas. Né? Então aqui nós vamos fazer nessa coluna as disciplinas que vocês têm. Não sei se vou me lembrar todas, mas vamos lá. Matemática, português, história, geografia, ciências, arte, educação, física, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inglês. Eu acho que são 7 matérias, se não me engano. Não sei se falta alguma aqui. Matemática, português, história, geografia, ciência. Não, acho que está tudo aqui. Bom, mas aí vocês, se faltou alguma coisa, vocês completam. Então aqui nesta linha 2, também vou colocar um aspecto diferente nessa linha, porque aqui é onde nós vamos escrever os bimestres. Então aqui eu vou querer. Não gostei. Pode ser. Primeiro, bimestre, nota e falta. Lembrando que eu preciso de 2 colunas, uma para nota e outra para falta. Então eu vou mesclar e centralizar. Aí ficou bacana, né? As duas do mesmo tamanho e tal. E vou fazer isso usando aquele processo de preenchimento automático. Segundo bimestre, nota e falta. Terceiro e quarto bimestre, nota e falta. Só preciso dar uma ajustada aqui no tamanho, né? Segundo bimestre, nota e falta. Tá ok, tá beleza. Vou ajustar aqui também. Terceiro bimestre, nota e falta. Ficou um pouquinho grande. Aí tá legal. Vai ficar bem certinho, né? Todas do mesmo tamanho. E aqui, quarto bimestre, nota e falta. Vamos ajeitar um pouquinho aqui. Aí tá perfeito. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma linha um pouco diferente aqui no estilo de célula. Vou colocar essa de cálculo que fica melhor. Nesta coluna J, nós vamos colocar a média, que é a média de cada disciplina. Nesta aqui nós vamos colocar o total de faltas, sempre centralizando para ficar legalzinho. E aqui nós vamos escrever o resultado que vai ser promovido ou retido no final, dependendo da média. Eu acho que aqui já está bacana.
Depois, no final, quando estiver pronto, a gente faz uma formataçãozinha mais legal para ficar, enfim, com um aspecto, né, de tabela mais interessante. Bom, então aqui eu vou digitar as notas e faltas, vou fazer uma pequena pausa no vídeo, e depois, quando voltar, eu já vou ter digitado todas as médias e faltas, que é um processo simples que vocês já conhecem, ok? Então, continuando aqui, terminando a digitação das faltas. Lembrando que quando o número de falta for 0, vocês devem escrever 0 ao invés de colocar o tracinho, como vem aí no boletim de vocês, porque o Excel não lê o traço, ele não usa para soma. Então, aqui ficou a digitação e nós precisamos dar um aspecto melhor a esses números, né, para ficar um pouco melhor distribuído. Então, a primeira coisa a fazer é centralizar e formatar esses números. Então, olha lá como é que nós vamos centralizar tudo, né? Eu posso selecionar tudo. Para selecionar, eu vou dar um clique e vou arrastar com esse sinalzinho branco, né? E aqui eu vou aqui no meinho, onde está a seta, centralizei. Agora eu quero que esses números tenham vírgula e uma casa decimal, mas só os da nota, os da falta não. Então, o que eu faço? Eu seleciono toda a coluna de notas, e eu posso fazer isso agora. Eu vou fazer aqui então a formatação de números, mas eu posso fazer tudo de uma vez. Então, como é que eu faço? Para selecionar, se eu for selecionar agora essa segunda coluna, a primeira vai perder a seleção. Então, eu seleciono a primeira, segurando a tecla Ctrl. Aí eu seleciono a segunda. E ainda segurando a tecla Ctrl, eu seleciono a terceira, segurando a tecla Ctrl, eu seguro a quarta. Aqui na média também, porque eu quero que tenha o mesmo formato. E aqui, então, indo agora aqui para o menu geral, eu vou clicar em número. Observem que ele já vai aparecer com as casas, com a vírgula e as casas decimais. Mas eu só quero duas casas. Então, nesse íconezinho aqui, eu diminuo as casas. Nesse outro, desse lado, eu aumento, olhem lá. Cada clique aumenta 1, desse lado, cada clique diminui 1. Muito bem. Agora eu vou formatar o número de faltas, porque eu quero com dois números, 00, 02, etc. Então, novamente, segurando o Ctrl, eu vou selecionar todas as, inclusive aqui no total de faltas também, né? Eu vou aqui novamente no menu geral, vou clicar em números. Agora eu vou clicar aqui nessa pequena seta que tem aqui no canto inferior direito, vou clicar em personalizado. Vão lembrando das aulinhas que a gente teve lá na sala de informática. Agora apago aqui, dou um delete e escrevo 00, que é a forma que eu quero que apareça os números. Pronto, já está então formatado. Antes de colocar a fórmula da média, tem uma outra formatação para a gente deixar os números das notas, principalmente, com cores diferentes. Por exemplo, o 8, que é nota azul, eu posso usar uma cor, por exemplo, azul. Eu quero uma outra corzinha, um azul um pouco mais vivo. Então, eu vou buscar esse aqui. Ó, né? Olha lá. Por exemplo, eu tenho uma nota 4 que eu quero que esteja vermelha. Quero que ele apareça em vermelho. Mas se eu tiver que fazer isso individualmente em cada nota, fica complicado. O que eu posso fazer é formatar todos de uma só vez. Então, vejam. Seleciono, seguro o Ctrl para selecionar a segunda coluna, do terceiro bimestre, do quarto e da coluna de médias. Agora tem um segredo. Eu vou aqui no menu Formatação Condicional, vou dar um clique e vou aqui embaixo, olha, criar uma nova regra. Essa nova regra, prestem bastante atenção. Eu vou formatar apenas células que contenham essa segunda linha aqui. Então, aqui embaixo aparecem as propostas. O valor da célula que está entre 0 e 4,9, eu vou formatar. Olha aqui. Então, eu clico aqui e vou formatar. Vou colocar a cor vermelha. Escolhi a cor vermelha, ok, e ok. Então, os números abaixo de 5, automaticamente eles já estão formatados. Por exemplo, se eu digitar um 4 aqui, ele já vai aparecer vermelho, ok? Eu não centralizei aqui, deixa eu centralizar essa parte. Se eu digitar ainda, por exemplo, um 8, ou mesmo um 6, ele ainda vai aparecer preto, porque eu não fiz a segunda formatação.
Então vamos fazer a segunda formatação agora. Seleciono. As faltas a gente vai deixar em preto mesmo, segurando Ctrl, aí passou um pouquinho aqui, mas não tem importância. E aqui na média também. Epa, apaguei tudo porque eu não segurei Ctrl. Opa, vamos voltar então. Ctrl, Ctrl e Ctrl. E vou lá então, formatação condicional, nova regra, formatar células que contenham o valor da célula que está entre 5 e 10, que são as chamadas notas azuis. Vou em formatar, aqui eu clico em automático e olha aqui a corzinha que eu quero. Se não tiver aqui nenhuma cor que eu quero, então eu vou aqui no ícone mais cores. E aqui eu posso escolher uma delas. Mas como aqui já tem a cor que eu quero, ai caramba, o que eu fiz aqui? Então olha aqui, eu quero esse azul. Então, ok e ok. Pronto, olha como ficou legal. Isso diferencia automaticamente a coluna de notas com a coluna de faltas, não é? Para ficar melhor, eu posso, inclusive, aumentar um pouco esse tamanho. Eu não preciso ficar com o tamanho padrão do Excel, que é o calibre 11. Eu posso, inclusive, mudar. Se eu quero números diferentes, por exemplo, se eu usar aqui o Time New Romans, que é uma letra mais bonita, mais tradicional, vocês vão ver que vai ficar PQRS T, cadê o time aqui? Bom, não achei, mas eu tenho ele aqui. PQRS time aqui. Eu posso aumentar o tamanho. Olha, automaticamente a tabela ela também aumenta. Eu só vou ter que dar um ajuste aqui, ó, né? Dando um clique, esperando aparecer esse sinalzinho, eu dou 2 cliques, ele aumenta automaticamente. Então, aqui com números maiores fica até melhor para visualizar, né? Mas isso vai na formatação final, vocês podem fazer. Bom, então o que falta aqui agora? Falta a gente fazer a fórmula da média. Então, lembrando que eu quero que a primeira fórmula apareça aqui. Então, eu dou um clique, seleciono aqui a linha 3 da coluna J, e aqui eu vou escrever então a fórmula. A fórmula de média é igual. Sempre toda fórmula começa com igual. Abro um parêntese e vou então dizer que a minha média de matemática, que é a que eu estou fazendo, ela é a soma da nota do primeiro, da nota do segundo, do terceiro e do quarto, dividido por 4, que são 4 bimestres, né? Eu posso escrever aqui, por exemplo, essa é a coluna B3, eu posso digitar B3. Observem que o B3 já fica selecionado. Aí eu teclo mais, mas para não precisar digitar, basta dar um clique em cima. Agora eu quero a D3. Então, se eu clicar em cima, ele já aparece automaticamente aqui. Vou somar com F3. Olha lá, já apareceu. E vou somar com H3. Somado, vou fechar o parêntese. Agora eu vou dividir por 4. E para dividir, eu uso o símbolo da barra. Dividido por 4. Pronto, minha fórmula já está pronta. Para aparecer o resultado aqui, onde eu estou com o mouse, basta eu clicar Enter. Pronto, a média aqui deu 7,5. Vou ter que fazer isso tudo de novo agora para a média de português? Não, eu posso usar o recurso de preenchimento automático. Usando aqui o maisinho preto, eu vou arrastar essa fórmula aqui para baixo. Automaticamente ele calculou todas as médias. Observe que eu tenho 2 matérias que eu tive média menos ou menor do que 5. Então, Educação Física, média final 3,5, História, média final 4,3. Pô, justo em História, mas não tem problema. É só um teste, né? É só uma aulinha de tabelas para vocês. Então, vamos somar as faltas agora. A média de faltas, aliás, não é uma média, a soma de faltas é mais simples do que a fórmula da média. Primeiro eu seleciono a célula que eu quero, sempre dando um clique. Depois eu coloco aqui o cursor na barra de fórmulas, vou escrever igual. Não precisa abrir o parênteses, mas se quiser abrir também não tem problema nenhum, porque aqui eu só tenho uma operação que é a soma. Então o que eu vou somar? As faltas do primeiro bimestre mais as faltas do segundo bimestre. Ainda as faltas do terceiro bimestre e mais as faltas do quarto bimestre. Pronto.
o C3 mais o E3 mais o G3 mais o I3. Então vamos ver quanto vai dar. 0, 2, total de 4 faltas. Para saber, basta dar o Enter, que ele vai me colocar aqui o resultado. Vou centralizar, né, para ficar mais interessante a tabela. E pronto. Somei todas as faltas que eu tive durante o ano na aula de matemática. Não preciso fazer a mesma coisa nas outras. Basta arrastar. Então, deixa eu ver. A matéria que tive mais faltas aqui foi ciências. 8, vamos somar. 4 mais 4, 8, nenhuma. Bateu. Aqui teve 8. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então tá certinho. Você sabe que o que diz se vocês reprovaram ou não por falta não é o total de cada matéria, mas é o total geral. E eu posso fazer isso aqui. Eu posso criar mais um total aqui. Vamos escrever aqui nessa... Aqui vamos escrever geral, ou total geral. Total geral de faltas, né? Então, esse total geral ficou muito grande. Vamos diminuir um tamanho aí, para caber dentro da célula. Olha só como é simples para achar o total geral. Eu junto tudo aqui, seleciono, venho aqui nesse menu de fórmulas e vou clicar aqui em autossoma. Autossoma, automaticamente ele vai calcular todas as faltas que eu tive durante o ano em todas as matérias. Vou centralizar de novo para ficar bonitinho, não é? E está pronto aqui o meu total geral de faltas durante o ano. Somamos 4 mais 6, 10, 16, 20, 28, 36, 40, 42. Muito bem. Agora falta o resultado. O resultado é que é aquela fórmula um pouco mais complicada, né? O resultado é, se a média foi maior ou menor que 5, maior ou igual a 5 é promovido, né? Ou caso contrário é retido. Então vamos colocar, toda fórmula começa com igual. Nesse caso, é uma condicional, então tem que ser se. Vou abrir um parêntese. Então, se a coluna de média, se J3 for maior ou igual a 5, ele vai me devolver o resultado. Então, vou dar um ponto e vírgula, né? Abrindo aspas, aspas maiúsculas, né, no caso, e vou escrever promovido. Promovido ou aprovado. O que você escrever aí, o Excel vai te devolver depois. Vou dar um ponto e vírgula para colocar a segunda condição. Caso contrário, é retido. Abro aspas e retido. Fecha aspas e fecha parêntese. E aí basta dar Enter. Pronto, nós já temos aqui um promovido bem grandão. Vamos diminuir ele um pouquinho para ele caber dentro da célula. Agora vou arrastar para ver o resultado das outras matérias até aqui, né? Então eu tenho promovido, promovido, retido porque é menor que 5, retido porque é menor que 5. Posso também dar uma formatada aqui para ficar com cor diferente. Por exemplo, o promovido azul e o retido vermelho, né? Como é que eu faço isso? Eu vou lá em formatação condicional e vou criar uma nova regra. Essa nova regra diz formatar apenas células que contenham. Mas agora não é que está entre, porque é um valor absoluto. Então é igual a. Mudo aqui, ó. Igual a. Igual a promovido, eu tenho que escrever maiúsculo aqui, porque senão não vai bater lá. Se for igual a promovido, vou formatar de cor azul. Pode ser um verde, inclusive, né? Deixa eu buscar mais cores aqui. Vou buscar um verde escuro para ficar diferente. Dou OK, né? Então, promovido. Mas vou fazer a segunda opção ainda. Então, vou formatar apenas células que contenham. O valor da célula é igual a... Agora eu vou mudar aqui para retido. Então, retido, eu vou formatar de vermelho. Então, a cor que eu quero é um vermelho. Pronto. Dei OK. Só apareceu a última, né? Eu acho que eu esqueci de algum detalhe aqui. Então, vamos fazer de novo a formatação condicional, nova regra. Formatar apenas células que contenham é igual a promovido. Faltou um OK aqui no meu promovido na primeira vez, na primeira tentativa. Automaticamente escolhi um verdinho. Já estava ali, né? Então, para facilitar. Agora eu dou novamente um OK
Pronto. Então, por exemplo, pessoal, se eu mudasse aqui, vamos supor, aqui nesta... Se eu mudasse essa nota, vamos supor que eu tivesse tirado 0 aqui no primeiro bimestre. Observe, então, que ao mudar essa média, essa nota, eu mudo a média e mudo o resultado. Então, coloquei 0. Olha lá, o que aconteceu com a média? Foi para 4 e o resultado já deu retido. Qual que é o interessante seria fazer o quê, então? Vou voltar ao 6 aqui. O interessante seria fazer essa tabela e fazer toda a formatação dela antes de digitar as notas. Vocês podem fazer toda a formatação tal, e deixar a tabela pronta. Por exemplo, essa tabela que vocês usaram esse ano, vocês podem usá-la o ano que vem novamente. Basta apagar os números aqui. É só apagar os números, mas não apaguem aqui a fórmula, né? Que ela vai ficar totalmente pronta. Aí vocês vão preenchendo, ela já vai dando o resultado. Ok? Bom, então aqui já está pronta. Só vamos dar uma formatadinha aqui nessa nossa tabela. Vamos colocar cores diferentes aqui, né? Vamos fazer aquele esqueminha para ficar mais forte o traçado. Olha aí. Podemos colocar cores. Vamos, por exemplo, aqui nessa primeira coluna, vamos colocar uma cor um pouco diferente. Então, vamos selecionar tudo. Vamos colocar aqui uma corzinha suave, né? De preenchimento suave, né? Então, por exemplo, ó, ou aí vai a gosto do freguês, né? Então, a coluna de notas nós vamos colocar de uma cor, todas as notas de uma cor. O fundo, né? As cores dependem do valor da nota. Então, aqui nós vamos escolher, por exemplo, uma outra cor bem clarinha. Eu não sei por que apagou. Não, apagou tudo. Eu não sei o que eu fiz de errado aí. Nota, 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 nota e média. Vamos colocar então esse fundo clarinho. Não está aparecendo, acho que é porque está muito claro. Muito bem, vamos fazer de novo. O Excel nos dá algumas surpresas de vez em quando, né? Vamos ver, se não der certo agora a gente deixa assim, porque eu tenho que usar o balde, não? Aí. Aqui nas faltas nós vamos usar uma outra cor, isso é só para diferenciar, né? Para ficar fácil a visualização. Lembrando que tem que ser uma cor clara por uma questão para facilitar a visualização. Vamos colocar uma cor diferente. Aí, né? E aqui na tabela de promovido, de resultado, a gente coloca uma outra corzinha. Pronto. Essa última linha aqui, a gente faz igual a primeira lá, que senão vai ficar também muito carnavalesco o negócio aqui, né, pessoal? Vamos colocar um amarelo aqui bem clarinho. Então, esse amarelinho aqui. Pronto. Aí, está pronta a nossa tabela. Aqui eu posso apagar, não. Se eu pintei sem querer aqui, eu vou aqui ó, em estilo de célula e escrevo célula normal, que aí ela volta lá. E aí está, então, a nossa tabela de controle de notas, inclusive com o resultado. Se vocês se lembrarem um pouquinho da nossa aula, lá na sala de informática, vocês podem usar, inclusive, essa aula virtual para concluir aí a tabela de vocês, fazendo inclusive a formatação das cores dos números e do resultado que a gente não tinha feito. Um abração a todos vocês e até a nossa próxima aula.